Olha, em pleno recesso judiciário, um contrato que resultou em R$ 1 bilhão em royalties do petróleo para a cidade de São Sebastião, litoral paulista, virou um pivô de um embate entre o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, o Ministério Público e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Pepito Ortega, repórter da Broadcast, explica pra gente o que uma coisa tem a ver com a outra. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, é isso. Como você falou, acabou acontecendo essa crise entre o ministro Dias Toffoli e o Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo em meio ao recesso, por conta de um contrato que envolve honorários milionários e uma entidade ligada a aparentes ministros das Cortes Superiores. Esse embate ocorreu em dezembro. Naquele mês, o Toffoli considerou que o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha descumprido uma decisão sua anterior, que foi proferida em novembro. O ministro, então, mandou liberar os honorários que eram devidos a essa entidade, né, imediatamente, independentemente, do recesso. O Tribunal de Justiça seguiu as ordens, mas deu uma protestada. Para entender melhor isso, é preciso explicar que esse contrato, foi questionado em uma ação popular que foi apresentada em 2022. O Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a cassar esse documento por entender que era um contrato de intermediação de serviços advocatícios, dizendo que não era possível que isso acontecesse, né? Também salientou que os honorários eram excessivos. Enquanto esse processo tramitava lá na Justiça Paulista, o STF, em outra ação, acabou reconhecendo a possibilidade de contratação sem licitação de advogados por entidades públicas, em alguns casos muito específicos, seguindo uma série de critérios. Então, a entidade lá que era questionada na Justiça de São Paulo acabou acionando a Corte Máxima para tentar aplicar esse precedente ao seu caso. E foi isso que o ministro entendeu, né, acolheu esse pedido em novembro do ano passado. O ministro validou o contrato e já determinou o pagamento dos valores. A Procuradoria-Geral de Justiça, então, contestou essa decisão. Disse que a forma que a entidade acionou o Supremo foi inadequada, criticou o que chamou de acesso por salto à Corte Máxima, falou que o procedimento era atípico, peculiar e tudo mais. Esse pedido acabou sendo pautado para julgamento no Supremo, pela segunda turma especificamente, mas acabou retirado de pauta. Logo em seguida, a entidade acionou novamente o Toffoli. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha mandado esperar o trânsito em julgado da ação. Então, entendeu que o processo tinha que se finalizar no STF antes de liberar o dinheiro. No dia seguinte a esse pedido, o Toffoli atendeu ele, considerou que não era necessário esperar o processo ser finalizado para a liberação dos valores. Em seguida, o Tribunal de Justiça acabou cumprindo a decisão por conta da ordem do ministro da Corte Máxima, mas protestou bastante em um despacho. O desembargador responsável disse que a nova ordem do ministro era mais abrangente e tinha algo que nunca foi pedido para a Corte, que era desconsiderar o recesso forense, pontuou aí algumas dificuldades adicionais no cumprimento da ordem nesse período. A segunda turma do Supremo ainda vai analisar esse recurso que eu mencionei do Ministério Público, né? Não há data para que isso aconteça. A discussão em si, quando isso acontecer, quando esse julgamento acontecer, não vai ser a ação popular que questiona o contrato, mas sim essa questão, né? Se a entidade, o caso da entidade é enquadrado no que já foi decidido para o Supremo Tribunal Federal. Em um cenário hipotético aí que essa decisão do Toffoli seja revertida, poderia ser necessária a devolução dos valores. A entidade que acionou o Supremo reforça bastante que a decisão do ministro só cumpre despachos anteriores, inclusive de outras instâncias. Enquanto isso, a Prefeitura de São Sebastião, né, que foi instada, querendo ou não, a pagar os valores, sustenta que cumpre as decisões judiciais. Então, a gente vai precisar ver como e quando esse julgamento vai acontecer para ver os próximos passos da ação e o destino desse dinheiro final, assim. Que bagunça, Pepita. Muito obrigado pelas informações. Pepita Ortega, repórter da Broadcast, nessa nossa parceria exclusiva da Broad aqui com o CNN Money. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Até mais, boa tarde.